E hoje a gente vai ter uma aula sobre lógica de programação. Bom, galera, essa aqui é a última, ou melhor, essa aqui é a penúltima aula do nosso curso de Arduino básico, tá? A gente está seguindo o cronograma que eu preparei lá no início do curso, da primeira aula, eu mostrei esse cronograma para vocês. E essa daqui é a penúltima aula sobre lógica de programação, tá? A gente já viu alguns comandos avançados, a gente já viu também alguns comandos básicos. E para iniciar a parte de lógica, tá? A gente vai ter essa pequena aula aqui para discutir sobre esse assunto. Bem, lógica de programação, galera, é uma coisa muito importante, tá? Toda linguagem de programação, você tem que ter essa tal da lógica de programação. Se você não tiver lógica de programação, você não vai conseguir programar nada, infelizmente, tá? Por quê? Digamos que você saiba todos os comandos do Arduino. Você sabe digital write, o void setup, você sabe tudo decorado na sua cabeça. Todos os comandos mesmo. Todos os comandos do Arduino você sabe decorado aí. Mas aí digamos que você quer fazer um código, tá? Você quer fazer um código de um robô que, por exemplo, ele desvie de obstáculos. Só que você sabe tudo, todos os comandos, mas você não tem a lógica certa de programação. Então, sem essa lógica de programação, vai dificultar muito a elaboração do código. Porque do que vale você ter os comandos se você não sabe organizar eles, tá? Então, não adianta você saber todos os comandos e não ter a lógica, tá? Para programar aquela determinada coisa. Bem, então essa aula aqui eu vou tentar mostrar para vocês algumas técnicas para a gente poder ganhar essa lógica de programação, obter essa lógica de programação e fazer o código, tá? Aqui eu estou com um código totalmente em branco, só tem apenas o void setup e o void loop, e a gente vai fazer um códigozinho bem simples para mostrar para vocês como a lógica de programação é importante. Eu não preparei esse código, galera, antes para mostrar para vocês, então ele está totalmente em branco e a gente vai construir esse código juntos aqui. Para isso eu criei um pequeno problema aqui no bloco de notas. E foi o seguinte, ó, crie um programa que escreva na porta serial, tá, galera? Então, ou seja, a gente já sabe que o Arduino vai ter que trabalhar lá na comunicação serial. E ele diz mais, tá? Ele diz mais informações. Ele tem que escrever 5 vezes lá na porta serial, de forma automática. Enumere as escritas. É melhor que era para ter colocado um i aqui, tá? E enumere as escritas. O que é que ele quer? Por exemplo, ele quer que o Arduino ele escreva, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ou seja, ele tem que escrever 5 vezes e ao mesmo tempo enumerar quantas vezes ele escreveu. E esse número ele tem que ir mudando, ó, para que o usuário possa ver em qual escrita o Arduino está. Por exemplo, ele mostra o número 1, significa que o Arduino está fazendo a primeira escrita. Mostra o número 2, significa que o Arduino está fazendo a segunda escrita. Não sei se vocês conseguiram entender esse problema, mas é assim que ele vai funcionar. Então, necessariamente, eu não preciso escrever nada mais do que esse número. Eu posso escrever outras informações, mas todas as informações que eu escrever na porta serial tem que ter esse número acompanhando, para que eu possa saber qual é a escrita que o Arduino está. Então, o programa parece ser um pouco difícil no início, mas não é muito fácil. Então, como é que a gente faz para iniciar o código desse programa? Primeiramente, o que é que ele diz? Ó, crie um programa que escreva na porta serial. Se ele diz que a gente tem que escrever na porta serial, então logicamente eu vou ter que utilizar a porta serial. Qual é o comando que utiliza a porta serial, galera? Serial.begin, tá? Serial.begin e eu formo a velocidade que é de 9600, a velocidade padrão, ponto e vírgula. Pronto. A partir disso, eu já informo para o Arduino que ele vai trabalhar lá na porta serial, que ele tem que iniciar a comunicação serial. Para ficar um código mais um pouquinho organizado, eu vou colocar um print aqui embaixo, tá? Serial.print ln início de contagem. Deixa eu colocar aqui. Início
da contagem. Pronto, tá? Então na hora que eu iniciar aqui, ele já vai mostrar para mim início da contagem, só para mim saber que ele iniciou a comunicação serial, certo? E o que é que ele pede mais? Que ele tem que escrever 5 vezes na porta serial, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu já estou utilizando uma lógica de programação, tá? No final da aula eu vou fazer as considerações finais e vocês vão entender o que foi que eu utilizei. Então já estou utilizando a lógica de programação aqui que eu tenho, que eu consegui adquirir com a prática da programação aqui. Eu não programo só em Arduino, tá? Eu também programo em Python. Mas enfim, vamos lá. Bem, ele informa que você tem que escrever 5 vezes. Qual é o comando do Arduino que cria uma sequência de instruções, tá? Que a gente possa controlar essa sequência de instruções? São os famosos loops, tá? Eu já mostrei isso na última aula. Então a gente tem 2 tipos de loop. Tem um loop que a gente consegue controlar ele mais especificadamente, que é o for. E tem um loop que ele só funciona, digamos assim, com uma condição verdadeira ou falsa, que no caso é o while. Nesse caso aqui, como eu tenho que fazer um controle bem apurado das informações, eu vou utilizar o for, tá? Então, para isso, eu vou ter que criar o meu for aqui, criar o laço. Então, eu utilizo o comando for, tá? Abro e fecho parênteses para poder aqui dentro colocar as informações. Aqui eu vou criar uma variável do tipo x, tá? E x vai ser igual a 1, certo? Ele já vai iniciar na contagem 1, ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar a segunda informação, tá? X tem que ser menor ou igual, ou melhor aqui, ou igual a 5, tá? Ponto e vírgula novamente, x mais. Pronto. Criei aqui as condições do meu for. O que é que ele faz? Ele cria uma variável chamada x. Essa variável ela vai apenas trabalhar dentro do for. Na última aula do curso a gente vai trabalhar com esse negócio, tá? Dessas variáveis. Porque tem variáveis que a gente consegue acessar em todo o código. Mas tem variáveis que a gente não consegue acessar em todo o código, tá? Que a gente vai discutir isso na última aula do curso, que é sobre estrutura do código. Bom, mas enfim. A gente criou aqui uma variável do tipo inteira. E essa variável vai ficar contida dentro do for. Ou seja, nenhuma parte do programa vai conseguir acessar essa variável, a não ser o próprio for. Depois eu informo que essa variável ela vai ser igual a 1. Ela vai receber 1. Tá? E depois eu crio uma condição aqui. Ó. Se x for menor ou igual a 5, x é quem? 1. Então essa condição é verdadeira. For menor ou igual a 1, x mais. Ou seja, ela adiciona mais 1 dentro do x. Se tem 1, ele vai somar mais 1, fica 2. Tá? Vou abrir aqui o colchetes para poder colocar aqui os comandos. E ele quer que eu escreva lá na porta serial, que eu enumere as escritas. Então, serial, qual o comando que escreve? Serial print, né? Serial.print ln. O print ln ele escreve uma linha abaixo da outra. O print normal ele escreve tudo numa linha só. Para ficar mais organizado, eu vou usar o print ln. Ponto e vírgula aqui. E aqui dentro do nosso serial.println, eu vou passar a variável x que eu criei aqui em cima, tá? Que ele vai enumerar a escrita, tá? Para ficar um pouco mais organizado, eu vou colocar aqui em cima mais um comando serial. Vai ser o serial.print, print sem o ln, print, ou melhor, vou colocar esse print aqui embaixo, tá? Para ficar um pouco mais, para ficar tudo na mesma linha. Pronto, coloco aqui embaixo, abre parêntese, ponto e vírgula, e aqui dentro eu vou colocar a palavra escrita. Pronto. Vou dar um delay de 2000, que é 2 segundos. Pronto. Então o que é que nosso código faz? Vamos ver se o nosso código está atendendo aos requisitos aqui do problema, tá? Que o problema diz: crie um programa que escreva na porta serial 5 vezes e de forma automática enumere as escritas, tá? Então vamos lá.
Primeiramente eu inicio aqui a minha porta serial, depois eu coloco uma mensagem, tá? Um serial.begin, vou colocar até um tempinho aqui, um delay de 1 segundo, e depois eu entro no meu for, que ele de fato vai começar a escrever lá na minha porta serial, tá? Podem perceber que eu não utilizei o loop, tá? Porque eu quero que ele execute isso aqui apenas uma vez. Então eu boto tudo dentro da função void setup. Eu vou gravar esse código para ver se vai funcionar. Lembrando que eu não testei esse código antes. Eu estou testando ele pela primeira vez aqui com vocês. Então vamos ver se vai funcionar, se vai ter algum erro, tá? E no final da aula eu vou falar para vocês qual foi o tipo de lógica de programação que eu utilizei aqui. Estamos aguardando aqui ele concluir o carregamento. A nossa última aula, galera, a gente vai falar sobre estrutura do código, tá? A gente vai falar o que são variáveis globais, o que são variáveis locais, tá? Que vai ajudar muito essas informações para quem está fazendo um código grande, tá? Que precisa desses tipos de variáveis. O código está meio travado aqui, mas eu acho que ele consegue carregar, não sei. Vamos lá. Lembrando, galera, que eu estou com um projeto aqui, tá? De produzir as próprias placas Arduino. Já até comentei com a galera do grupo. Eu estou com esse plano de construir a própria placa Arduino, tá? Quem tiver interesse, quando a placa estiver pronta, lógico, quiser comprar, adquirir uma, fica aí à vontade. Deu um erro aqui de compilação, não é erro do código, é erro de compilação. Disse aqui que não foi possível compilar para o Arduino Uno. Vamos tentar novamente. Pode ser um erro lá na porta serial também. Não sei. Esse meu computador está com as portas seriais tudo ruim. Naquele tempo do vídeo do OneBot estava com esse erro também. Mas enfim. Vamos ver se agora ele carrega. Olha, agora ele já carregou já. Prontinho. Eu vou abrir aqui o monitor serial para ver se está funcionando. Então ele informa, ó, início da contagem, primeira escrita, segunda escrita. Podem perceber, galera, que deu um erro aqui, ó. Deu um erro bem grave, que ele está mostrando aqui, ó, o número errado, tá? Ele está escrevendo errado aqui o número. Ele está primeiro escrevendo o número, depois a palavra escrita. Então vamos fazer uma modificaçãozinha, mas ele já está escrevendo aqui do jeito que eu quero. Vamos mudar só isso daqui, tá? Eu me confundi aqui. Vou copiar esse comando, dar um Ctrl, vou recortar ele, é melhor. Vou colocar ele aqui em cima. Pronto. Vamos compilar novamente. Ver se agora ele vai, né? Porque ele estava imprimindo primeiro o número para depois imprimir a palavra escrita. E falando aqui novamente do Arduino, que eu estou planejando, tá? O nome dela eu já escolhi, que é o TDC Duino. E a primeira placa que a gente vai construir é o TDC Duino Uno, tá? Estou planejando aí, tá trazendo essas placas pra galera aí. Bom, agora já está funcionando, ó. Como vocês podem ver, ele escreveu aqui, ó, início da contagem, esperou 1 segundo e escreveu escrita 1, escrita 2, escrita 3, escrita 4 e escrita 5. Ou seja, ele atendeu aos requisitos do meu problema. Esse problema é um problema simples, tá? Mas para quem não conhece a linguagem de programação e para quem muito menos tem lógica de programação, vai achar esse código aqui difícil. Mas ele não é difícil, ele é fácil. Como vocês viram aí. Eu vou estar resetando aqui o Arduino para vocês estarem vendo novamente. Olha, ele colocou início da contagem, escrita 1, escrita 2, escrita 3, escrita 4, escrita 5. Ah, Cleisma, e se eu quiser aumentar esse número de escritas? Colocar, por exemplo, 10. Então, coloco aqui, mudo o 5 a 10, tá? Carrego aqui o código. Vamos carregar aqui o código. E não sei se vocês perceberam, mas o Arduino está fazendo isso de forma automática, tá? Eu não programei aqui, ó, vários prints com, por exemplo, print escrita 1, print escrita 2. Não, eu não fiz isso. A variável x está sendo alterada automaticamente e está preenchendo lá o monitor serial.
Então, isso é a forma automática que o programa aqui, ó, pediu. Então, vou abrir aqui. Olha, escrita 1, escrita 2, 3, escrita 5, escrita 6, escrita 7. Como vocês podem ver, ele está funcionando da maneira que eu quis, né? Então, escrita 1 até o escrita 10. Então, funcionou. Se eu quiser, por exemplo, escrita 1 milhão, é só colocar aqui 1 milhão. Tá? Coloca aí 1 milhão e vai demorar a eternidade, mas ele vai concluir, tá? Então, galera, chegamos aqui ao fim da nossa videoaula. E como eu prometi para vocês, eu iria falar qual é o tipo de lógica de programação que eu utilizei aqui. Na verdade, lógica de programação é uma coisa bem complexa e você só vai adquirir ela com a prática. Não tem jeito, você não consegue ter lógica de programação sem prática. Mas enfim, você primeiro tem que se deparar com um problema. No caso aqui, eu criei um problema fictício para escrever 5 vezes, mas poderia ser qualquer outra coisa. Então você tem que se deparar com um problema. E você tem que se imaginar como sendo o computador, ou seja, como sendo o Arduino. Então se você fosse um Arduino, qual era a primeira coisa que você fazia? Tá? Você se imagina sendo o projeto. Aqui no caso do programa ele fala, ó, crie um programa que escreva na porta serial 5 vezes e de forma automática enumere as escritas. Tá, se eu fosse um Arduino, o que eu iria fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é preparar-me para escrever lá na porta serial. Qual comando que faz isso? Serial.begin e informa a velocidade de 9600. Certo. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever 5 vezes. Beleza, mas como é esse negócio de automático? Automático, galera, é quando o próprio programa ele vai fazer as funções, tá? Por exemplo, como seria, por exemplo, de uma forma não automática? Seria assim, ó. Eu colocar vários prints aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e assim sucessivamente. E aqui eu colocava 1, 2, 3 e 4. Isso daqui não é uma forma automática. Por quê? Porque está tudo programado aqui para ele escrever. E na forma que a gente fez, é uma forma automática, tá? Então, isso é a forma automática que o programa pede. E o problema está querendo. Então, como é que eu faço? Me imagino sendo o computador, me imagino sendo o Arduino. E tento agir como ele agiria se eu fosse ele, tá? Então, é importante saber os comandos. Por isso que eu fiz esse monte de aulas sobre comandos. Porque é importante saber dos comandos para depois ter a lógica de programação. Porque se você não souber dos comandos, você não tem como programar também. Mas se você não tiver a lógica, você não sabe programar. Porque tipo, com a lógica, você programa sem saber os comandos. Você pode pesquisar os comandos na internet, por exemplo. E sabendo todos os comandos e não tendo a lógica, você não tem como programar, infelizmente. Nem pesquisando na internet, você tem que ter a prática, tá? Eu dei aqui uma dica de como ter lógica de programação, porque essa foi a maneira mais fácil que eu encontrei de conseguir fazer os códigos. Mas existem outros tipos, cada pessoa se adapta de uma maneira diferente, tá? Bom, mas enfim, esse que foi a videoaula de hoje, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal. E uma coisa, galera, eu sempre gosto de pedir like no final do vídeo. Tem galera aí que gosta de pedir like no início do vídeo, eu acho isso uma bobagem, sabe por quê? Porque como é que a pessoa vai dar like no vídeo se ele nem assistiu ainda, tá? Eu só peço like no final do vídeo, porque a pessoa já vai ter assistido o vídeo. E aí sim, se ela gostou, ela dá like. Se ela não gostou, ela não dá like, tá? Então não adianta a pessoa estar pedindo aí like no início de vídeo, porque eu acho isso uma bobagem grande. Então, e é isso, né? Se gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal e até a próxima.